Olá, pessoal, tudo bem? Estou só tentando ajustar aqui o slide para nós começarmos a nossa apresentação de hoje. Na verdade, eu vou começar apresentando o SDPS para vocês, porque durante a nossa disciplina nós já vimos de gestão de processos, nós já vimos o guia BPM-CBOK, né? Que é uma referência mundial em gerenciamento de processos de negócio. Bom, isso a gente já tinha conversado, já fiz uma aula, inclusive, sobre isso, apresentei o guia BPM-CBOK para vocês olharem, verem os itens que tem dentro. As nossas aulas estão sendo baseadas no que propõe o guia BPM-CBOK, que é um documento que é produzido pela Association of Business Process Management Professionals, que seria mais ou menos uma associação de gerenciamento de processos de negócio profissional. Só que assim, basicamente a nossa disciplina ela se baseia no guia BPM-CBOK, certo? Mas nós também temos, dentro da literatura e dentro de um contexto existencial mesmo, a SDPS, que propõe uma modelagem de processos diferente do que propõe o guia BPM-CBOK. Então, por isso, se torna muito interessante nós observarmos a opinião e a forma como a SDPS ela lida com o gerenciamento de processos. Então, por isso eu preparei esses slides para a gente ver um pouquinho sobre o que é. Aqui tem a logo, né, dessa sociedade, e aí vamos conversar um pouquinho então sobre o que ela trata. Você já ouviu falar em SDPS? Vocês já tinham, antes da nossa aula, já tinham ouvido falar sobre o guia BPM-CBOK? Antes, quando eu estudava, eu nunca tinha ouvido falar, só fui ouvir falar na aula do guia BPM-CBOK. Minto. Na verdade, quando eu fiz a administração, nem tinha gestão de processos a disciplina. O que tinha tinha outras disciplinas, mas gestão de processos especificamente não. O que eu vi foi o primo, né, que eu já tinha comentado com vocês, que é o guia PMBOK, que aí é para gestão de projetos. Eu vi falar do guia PMBOK e quando eu fiz o meu TCC, que era sobre gerenciamento de processos, eu utilizei e descobri então que tinha o guia BPM-CBOK, mas aí eu descobri sozinha mesmo, ninguém me disse que tinha. Muito menos o SDPS, né? Então nessa aula nós vamos descobrir o que é. Vamos lá. A corporação SDPS é organizada para fins educacionais e científicos e dedicada ao estudo, compreensão e uso da ciência do design e do processo para o benefício de todas as pessoas em todo o mundo. Então, nós vemos que a SDPS ela tem uma visão muito mais abrangente da gestão de processos, como para todas as áreas do conhecimento. Já o guia BPM-CBOK, ele é voltado para processos de negócio, muito mais voltado para o processo de industrialização, de grandes processos, de grandes empresas. E já o SDPS, ele tem essa visão muito mais abrangente do que é um processo, que é um desenho de processo, tá? Então, a SDPS, que significa Society for Design and Process Science, que seria a Sociedade para o desenho e processos científicos. A SDPS foi incorporada no estado do Texas em setembro de 1995. Ela detém o status de organização sem fins lucrativos com o estado do Texas, e qualquer pessoa que fizer uma doação para a SDPS e pagar impostos dos Estados Unidos pode reivindicar esse valor como uma dedução em sua declaração de imposto de renda. Então, a SDPS é uma sociedade profissional com filiação internacional. Esta é uma operação contínua desde a sua fundação, promovendo a ciência e a educação conforme declarado no contrato social. A visão e o escopo, então, da SDPS é visão dessa sociedade ser um catalisador de mudanças, possibilitando a descoberta de novas abordagens que levem a soluções alternativas para os problemas cada vez mais complexos que a civilização enfrenta. Então, como objetivos da SDPS, eu não vou ler todos, tá, pessoal? Mas nós temos alguns aqui que são interessantes de observar. Promover o desenvolvimento da ciência, do projeto e do processo, aplicado a todas as disciplinas tradicionais da engenharia, patrocinando conferências e participando de outras atividades apropriadas.
incentivar e fomentar a pesquisa e o desenvolvimento para o avanço da disciplina de design e ciência de processos. Fornecer liderança e recursos para promover a cooperação entre organizações no estabelecimento de padrões internacionais. Desenvolver e promover a adesão à sociedade, apoiar a atividade do aluno, apoiar outros objetivos apropriados, enfim, tem uma série de objetivos, todas elas voltadas a fomentar o estudo e o desenvolvimento do desenho e da gestão de processos, certo? Esse é o documento oficial da SDPS, que é o Journal of Integrate Design and Process Science, que, gente, pasmem, é um documento assim, ó, ele é gerado anualmente a partir das conferências internacionais da SDPS. É super interessante, é muito interessante mesmo, né? Esse jornal, ele visa publicar os conceitos de design e processos que abrangem várias disciplinas. A aplicação de noções abstratas de design e processo à solução de problemas de engenharia. Está começando a redefinir e expandir a noção de engenharia do século XXI. Até porque, pessoal, nós temos, não posso deixar de falar, da indústria 4.0. Ela está presente, ela é uma realidade, muito mais na Alemanha, porque é um país que está desenvolvendo, que está investindo muitos recursos nisso, na modernização da sua indústria. Então, a indústria 4.0 é o quê? É a utilização de inteligência artificial e internet das coisas nos processos produtivos. Como quando dizem para vocês, porque as profissões elas vão acabar se extinguindo daqui a alguns anos, tá? Não é nos próximos 30 anos, mas também não sei afirmar para vocês quanto tempo vai demorar. Só que isso está caminhando para um processo em que a mão de obra operacional ela vai acabar se extinguindo, porque as máquinas elas vão ocupar esse espaço. Infelizmente. Por isso as pessoas precisam evoluir, precisam estudar, precisam se apropriar de outros tipos de conhecimento para poder ocupar espaço no mercado de trabalho no futuro. Nós temos então essa questão, e este jornal da Sociedade de Design e Ciência de Processos serve como um repositório do conhecimento humano, cobrindo noções transdisciplinares de design e processo de forma rigorosa. Então, eles são muito rigorosos, assim, no sentido de produção de conhecimento relacionado a processos e design. Só que tem uma coisa, pessoal, pasmem, esse documento não é gratuito, tá? Olhem o preço do documento. É 461 euros, tá? Assinatura para ter acesso ao journal, ou então 564 dólares. Nossa, isso é totalmente inviável. Claro que para quem utiliza, para quem trabalha com isso, é um investimento. Mas para a gente que vai estudar apenas, realmente não tem condições, né? Não tem condições. Então, basicamente, a gente vai só saber que ele existe. Mas vou trazer ele, até nos próximos slides, vou trazer os fundamentos principais do que propõe o SDPS, tá? Trouxe também aqui a interface do site deles, da conferência anual deste ano, tá? Que vai ser a primeira conferência online, que vai comemorar o 25º aniversário da associação, da sociedade, né? Não é da sociedade. Então, ali é o convite para a conferência do 25º aniversário, enfim, vários workshops integrantes, e aí ele traz as temáticas que vão envolver essa conferência. Trouxe também para vocês que existe uma política de criar membros honorários para essa associação. Tá? Então, existe um fellow, um grau de associação de distinção em profissões relacionadas ao SDPS, onde é eleito um conselho, onde esses indivíduos, esses membros honorários, são eleitos pelo Conselho de Administração com base no candidato ter sido responsável por realizações, pasmem, por realizações significativas de engenharia em design e melhoria de processos. Normalmente, um candidato deve ter 10 anos de prática ativa e deve possuir o grau de membro sênior no momento da nomeação. Então, eles levam muito a sério isso. Eu adorei a forma como eles se organizam. E vejam aqui que tem alguns membros, até também essa é a página inicial do site deles, como Herbert Simon, tá, que é um membro que recebeu o Prêmio Nobel de Economia, com a teoria da racionalidade e cognição humana. Nós temos também aqui o Raymond Ye,
que ele é também um membro laureado da medalha centenária, foi presidente, né, foi o primeiro presidente em 1995. Temos também a medalha de tecnologia George Kosmetsky. Temos diversos membros aqui, prêmio Nobel, também laureado com o Nobel, Steven Weinberg. Então, nós temos muitas pessoas de credibilidade, estudiosos, escritores, autores, que compõem essa sociedade e que conferem, de fato, extrema credibilidade para essa sociedade. Por isso eu fiz esse slide, porque eu achei muito interessante essa associação, essa sociedade, porque não é muito explorada, não é muito visto. Se vocês for digitarem SDPS na internet e não digitarem o nome ali, Society for Design and Process Science, vocês não vão achar muita informação sobre isso, sobre a existência dessa sociedade, muito menos sobre esse documento. Então, achei muito interessante nós falarmos sobre isso e compararmos o que o Guia BPM-CBOK nos oferece em termos de gestão de processos e o que o SDPS também nos oferece em termos de gestão de processos. Sendo que existem cabeças pensantes, assim, ó, supravalorizadas e super reconhecidas dentro da academia. Então, achei muito interessante, então, obrigada, achei muito interessante a gente comentar sobre isso, falar um pouco sobre isso, ampliar os nossos horizontes com relação à gestão de processos, com relação às possibilidades que existem, que nós podemos adotar enquanto administradores lá dentro das nossas empresas. E então, basicamente é isso, tá, pessoal? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque senão eu fico falando. Até o próximo slide, então, que é sobre modelagem. Ainda continuamos conversando sobre modelagem de negócios, tá? Até mais, então, pessoal. Até daqui a pouquinho.